Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre depressão. E quem está com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto tão delicado é o Dr. Bayar Galvão, que é psicólogo clínico, presidente do Instituto Milton Erickson de São Paulo. Doutor, obrigada pela presença, obrigada pela entrevista, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e vamos tentar ajudar as pessoas a passarem por esse momento aí. Com certeza. E também a doutora Vanessa Flaborea Favaro, que é psiquiatra, coordenadora dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Doutora, bem-vinda. Obrigada pela presença também. Obrigada pelo convite. Doutora, começo com a senhora então. Antes de falarmos sobre esse problema, sobre esse transtorno, não sei se a gente pode dizer que é um tipo de transtorno, o que é a depressão? A depressão, ela é uma síndrome psiquiátrica, ou seja, a pessoa ela tem vários sinais pelo corpo, na mente, que mostram que o que ela tem não é uma tristeza comum. Todos nós já passamos por tristeza, já passamos por períodos mais difíceis na vida. Nesse caso, ela já está com a mente afetada e o corpo de tal forma que ela precisa de uma ajuda a mais para conseguir superar aquele problema. Geralmente, uma ajuda profissional, seja ela de qualquer tipo que for, com remédios, com psicoterapia, mas alguma coisa a mais precisa ser feita. É uma pessoa que não consegue se concentrar no trabalho, por exemplo, ou nos estudos, ela está sem dormir, ou então dormindo em excesso, a alimentação dela, ela já não consegue mais se alimentar como antes, a mente dela fica cheia de pensamentos pessimistas, ideias muito negativas que são muito difíceis de lidar. Então, por tudo isso, não é alguma coisa habitual, é alguma coisa diferente do habitual, alguma coisa que já é um transtorno mental, já é uma necessidade de atenção a mais. Doutor, a doutora explicou pra gente que trata-se de um transtorno que é uma sensação de tristeza, que não passa, que não tem solução, e ela apresentou esses sintomas, né, para quem está sofrendo e que para quem está no entorno também possa identificar isso. É importante que quem está ao redor também esteja atento a esses sinais, porque às vezes a pessoa não tem essa consciência de que é uma tristeza que não passa, para ela é algo normal. É preciso que o entorno também esteja atento a esse problema? Sem menor dúvida é importante, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Muitas pessoas têm depressão e não sabem. Quando nós vemos pessoas, às vezes, que elas são apáticas, não desfrutam mais a vida, elas funcionam normalmente, elas até podem não chorar, contudo, muitas vezes elas podem estar com pessimismos excessivos, ideações suicidas, muitas vezes vão estar com um nível de irritabilidade. As pessoas, ao terem depressão, elas apresentam diferentes sintomas. Alguns sintomas podem ser relacionados ao aumento de uma irritabilidade, a uma falta de concentração, a uma queda da libido, impaciências, aumento de agressividade, impulsividades. Então, esses são sintomas. Esses sintomas eles são provocados por diferentes aspectos psicológicos que vão afetar a neuroquímica de cada pessoa. Então, as medicações vão trabalhar com a neuroquímica, que é absolutamente fundamental, da mesma maneira que o psicoterapeuta precisa trabalhar com o que está passando na cabeça do paciente, para estar provocando toda essa miríade, toda essa síndrome, como a doutora bem colocou, relacionado aos sofrimentos da vida de cada um, em particular na pandemia e pós-pandemia. Durante a pandemia, doutor, devolvendo a pergunta para o senhor, os casos de depressão aumentaram, então, pelo menos falando a nível de Brasil, acredito que seja uma tendência mundial, mas falando a nível de Brasil, é um problema que aumentou bastante? Eu não conseguiria te dar em termos estatísticos, provavelmente a doutora teria mais condições de fazer essa parte. O que eu posso dizer com tranquilidade é que existiram fatores agravantes para a depressão durante a pandemia,
alguns bastante diretos e óbvios, e outros não tão claros, como, por exemplo, veio a pandemia. A pandemia, ela apertou botões ou engatilhou fobias que as pessoas já tinham. Diferentes pessoas desenvolveram diferentes quadros clínicos, seja de toque, seja de síndrome do pânico, fobia de frequentar ambientes, todos eventualmente com muitas vezes a causa de o medo da morte. Então, a fobia da morte, não existe fobia de avião, existe fobia da morte, fobia do sofrimento que precederia a morte. Nós teríamos isso no Covid. Nós temos pessoas que no Covid tiveram que trabalhar mais, muitas pessoas foram demitidas. Aqueles que ficaram trabalhando tiveram um aumento de trabalho, tiveram um cansaço, um aumento de irritabilidade, aumento de atritos em casa, divórcios aconteceram e os problemas se somaram, se agravaram. Algumas pessoas já tinham uma tristeza considerada normal, mas que com a pandemia veio e agravou, se tornando uma depressão. Pessoas se divorciaram, outras tiveram entes queridos que morreram, outras ficaram constantemente. O burnout, por exemplo, é tido como algo muito relacionado ao trabalho, que não é verdade. Burnout é uma analogia ao esgotamento, quando queima a última gota de combustível no veículo. E o medo gera burnout. O burnout pode se transformar em depressão. Então, inicialmente, tu terias um aumento de ansiedade, um aumento de trabalho, um aumento de preocupações, e daí poderia culminar depois numa depressão. Sim. E doutora, o doutor explicou para a gente sobre essas causas, né, evidentes de uma possível depressão, os vários tipos de fobias, que são os medos. Ele citou também o burnout, que é uma consequência, como ele explicou, do medo também, os problemas de relacionamento com as pessoas. Existem outras causas para a depressão que dá para a gente levantar aqui? Eu acho que o Dr. Baiar está falando das causas psíquicas, sociais, né? Então, acho que isso é algo muito relevante, porque todos nós fomos afetados. Alguns grupos mais do que outros, né? Por exemplo, eles veem que os profissionais de saúde, por exemplo, que tiveram que mudar muito a rotina, foram muito expostos, né? Naquele começo, até mesmo a preconceito, né? As pessoas não entendiam o que era direito Covid, como é que passava. Lembro que teve situações de profissionais que tiveram o carro vandalizado, por exemplo. Então, profissionais de saúde, mulheres com filhos pequenos, né, que tiveram que se ajustar, tiveram que cuidar dos filhos e trabalhar ao mesmo tempo, cuidadores que perderam qualquer tipo de ajuda externa, tiveram que ficar em casa junto com aquela pessoa que cuidavam e assim, sozinhos nessa tarefa. Então, acho que todos esses, junto com o que foi mencionado, são fatores sociais, fatores psicológicos. Junto com isso também a gente teve a própria mortalidade pelo Covid, não é? Existe um estudo global que mostra que houve um aumento de 27% do índice de depressão no mundo todo. E as regiões que tiveram maior aumento de depressão foram as que tiveram maior mortalidade pelo Covid. Pode ser pelo luto, né? Então as pessoas em volta pelo luto. A gente também tem o conhecimento sobre a Covid longa, né? Que altera a cognição, a pessoa com mais dificuldades de raciocínio e também com mais depressão. Então esse também é um fator. As pessoas que faziam tratamentos de saúde interromperam muitas vezes esses tratamentos porque não podiam mais sair de casa. Uma coisa que a gente nota, por exemplo, diabetes cursa com 2 vezes mais depressão do que a população geral. Então, se vamos supor uma pessoa que não conseguia fazer o tratamento para o diabetes corretamente, também aumentava a chance de depressão. Então, todas essas situações, assim como também o próprio sedentarismo, né? As pessoas deixaram de fazer atividades físicas, muitas pessoas começaram a se alimentar de modo não tão saudável por conta do Covid, por conta do isolamento social, né? Consequências do Covid. Acho que o que eu posso acrescentar são esses fatores também biológicos, fatores físicos que afetaram muito esses índices.
No Brasil, a gente teve um aumento, sim. Então, existe uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrando que em 2013, por exemplo, o índice de depressão era 7,5% da população. Hoje em dia, a gente está com 11,5%. Lembrando que esse dado é um dado de diagnóstico médico. Então, a população que falou que tinha a amostra, né, nesse estudo, que tinha um diagnóstico de depressão, vindo então de que houve um diagnóstico médico. Não necessariamente são todas as pessoas com depressão, mas essas pessoas então foram diagnosticadas. Então teve uma mudança, então tem uma mudança global e tem uma mudança nacional também. Doutor Bayar, falando ainda do Ministério da Saúde, a doutora trouxe um dado importante para a gente que mostra esse aumento de casos do problema da doença aqui no Brasil. Eu trago uma outra pesquisa também, do governo, do Ministério da Saúde, que mostra que o Brasil tem um número acima da média de casos de depressão, se a gente levar em consideração a média estipulada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Por que o Brasil tem esse status? Por que é um número tão alto? O que explica isso? Eu posso mais falar do meu consultório do que de qualquer outra coisa. Uma coisa é certa, a quantidade de pessoas diagnosticadas também aumentou. Não que elas não tivessem antes da pandemia depressão, mas que a depressão pode ter sido agravada pela pandemia. Então, só isso já aumenta bastante. Tiveram países que, obviamente, tiveram um impacto socioeconômico menor que o Brasil, e tiveram países que tiveram, obviamente, maior. A gente viveu uma época de muito terrorismo. A nossa mídia, de uma maneira geral, ainda bem que não todas, bateu muito no ponto de o medo e só falava das pessoas que estavam morrendo, não das pessoas que estavam sendo curadas. Então, acho que a mídia contribuiu bastante também com a depressão. Eu não vi muitos programas com posturas saudáveis frente à pandemia. Eram posturas pessimistas, derrotistas, literalmente terroristas. Então, esse é um aspecto que, sem a menor dúvida, influenciou. Existiu uma guerra midiática nas diferentes fontes, revistas, jornais. Eu tive literalmente que dizer para algumas pessoas desligarem a TV ou não assistirem determinados programas que só colocavam música de fundo e terror o tempo inteiro. Tinha gente que dizia assim para mim: Bayar, eu estava bem até começar o domingo à noite, aí tudo se complicou quando eu assisti aquele programa. Então, eu diria que a mídia no Brasil, salvo algumas raras exceções como a Jovem Pan, não contribuíram com uma visão saudável frente ao que estava acontecendo. Tem nada a ver com negacionismo, tem a ver com uma postura de enfrentamento saudável da dificuldade que a gente passou. Tinha canais, revistas, jornais que... Quanto maior o terror, mais vendia. Se nós fôssemos dar uma olhada no Ibope desses canais de mídia que ficavam botando os filmes de terror do Covid, que obviamente existiam, mas também existiam situações de beleza, de enfrentamento. Tiveram pessoas que morreram, obviamente, pelo Covid. Muitas, milhares, centenas de milhares, só que só falar do que dá errado e do sofrimento e não das superações e não dos crescimentos, essa é uma forma saudável de ser passados os fatos. Então, eis o problema, eis como estamos enfrentando, não ficando apenas uma situação derrotista, péssima da nossa mídia. Geralmente falando, certamente a Jovem Pan não fez parte dessa mídia terrorista. Então, eu sem menor dúvida, eu posso afirmar que várias posturas de diferentes mídias contribuíram com a depressão, eventual provável aumento de suicídio. Eu não vou conseguir te dar esse dado em particular,
mas certamente a quantidade de depressão aumentando, é razoável afirmar que o mesmo acontece com o suicídio. Então, eu acho que essa particularidade econômica e midiática no Brasil talvez teriam sido algumas das maiores variáveis que teriam agravado a depressão no Brasil. Agora, doutora, o doutor falou sobre suicídio relacionando com a depressão. Até que ponto a depressão, a gente já entrou um pouco nesse assunto, mas até que ponto a depressão pode atrapalhar a vida de uma pessoa? Esse já é um caso extremo. O suicídio seria o mais grave, o mais extremo, mas existem muitos outros passos antes disso, né? Sim. A depressão, quando a gente faz o diagnóstico, quando o paciente chega, né, até o médico, a gente divide a depressão em leve, moderada e grave. Então, na verdade, a gente vai fazer uma estratificação de risco. Qual é o risco para aquela pessoa e quanto ela precisa de tratamento, quanto ela precisa de apoio da família, da sociedade, do médico, né, do profissional de saúde. Os casos leves, na verdade, são a maioria, né? A maior parte das pessoas tem casos leves, então vão precisar de intervenções mais leves também, proporcionalmente uma quantidade menor de tratamento. Os casos moderados exigem um pouco mais de atenção e os casos graves, que são a menor parte, mas que são casos que precisam de muita atenção, precisam de equipes de cuidado. Geralmente, então, eles têm vários fatores de risco e podem ter consequências até mesmo de morte. A gente, em relação ao suicídio, existem estudos mostrando, ainda não está tão claro. No começo da pandemia, foram feitos estudos no Japão, por exemplo, os primeiros meses teve uma diminuição do risco de suicídio. Então, teve menor quantidade. Mas parece que depois aumentou, sim, a chance de suicídio, aumentou o índice. A gente ainda questão tão clara, porque são estudos difíceis de serem feitos, né? Muitas vezes tem subnotificação, a pessoa passa como acidente, né? Não passa como suicídio, então é necessário uma abordagem bem delicada para esses estudos. Mas a gente pode imaginar, não é, que se tem maior chance de depressão, maior índice, pode ter maior chance de suicídio também. De qualquer forma, assim, a mensagem principal é que para tudo isso existe tratamento e existe prevenção. Eu acho que as pessoas, que nem o Dr. Baia, existe um autocuidado e existe o cuidado da família, existe o cuidado do entorno, né? Existe tratamento para depressão, seja ela de qual tipo for. Existe prevenção também de depressão. A gente fala muito hoje em dia dessa responsabilização das pessoas, primeiro de um autoconhecimento, né? Saber mais, então, quais são os fatores de risco, como é que cada um de nós funciona, saber que existem técnicas de relaxamento, que a atividade física é tão importante, a alimentação é tão importante, os cuidados na primeira infância, né? Os apoios à família, para que não existam tantos traumas nessa fase, assim como também se a pessoa desenvolveu depressão, bom, vamos cuidar. Existem jeitos. Hoje em dia, eu acho que isso é o mais importante. Existem tantas formas, existe tanto conhecimento nessa área. Vamos empregar para a pessoa melhorar. A pessoa que tem depressão, muitas vezes, ela não consegue ver essa possibilidade. Mas eu acho que quanto mais informação sobre os tratamentos, sobre essa possibilidade, maior a chance de ela se convencer disso, de ela... E depressão tem cura, doutora? A depressão tem cura, sim. A cura para a depressão, ela é diferente da cura que a gente imagina para outros diagnósticos médicos. O nosso modelo, né, uma pneumonia, você toma antibiótico, depois de 2 semanas você está bem. Apendicite, você retira o apêndice, faz uma cirurgia e fica bem. Então, não é essa cura que existe para a depressão, não funciona assim.
a pessoa ela vai percorrer um caminho de melhoria contínua, de autodesenvolvimento, ela vai entender melhor o que causou aquele episódio, o que ele quer dizer na vida dela, né? Quais foram as experiências que ela teve de dor, muitas vezes, e que viveu, né? Qual foi a vivência da depressão e quais são as medidas que ela tem que fazer para ficar bem. Tudo isso pode passar pelo uso do remédio ou não, pode passar pela psicoterapia ou não, um estilo de vida, né, onde tem a maior qualidade, onde tenha mais prazer, mais lazer, muitas vezes, né? As pessoas hoje em dia, a maior parte dos brasileiros passa mais do que 3 horas por dia em frente de telas, seja computador, celular, televisão. Tudo isso traz um impacto também na vida da pessoa, né? Porque a gente está vivendo um estilo de vida que é menos gostoso, menos ligado aos valores das pessoas e que a gente vai também tentando entender se isso está ligado ao início da depressão ou não. Está mais ligado com uma história familiar, está mais ligado a diabetes, a uma genética. Quais são os fatores que levaram à doença e também o que vai fazer com que ela se cure. Agora, doutor Bayar, a doutora já entrou no assunto da internet, das telas. As redes sociais também podem contribuir para a depressão, porque a gente vê um mundo maravilhoso nas redes sociais e quando a gente se depara com as dificuldades do dia a dia, parece que só a gente que sofre, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho disso, baseado na experiência que o senhor tem em consultório e também falasse um pouco sobre tratamento. A doutora já entrou nesse assunto, que tem várias possibilidades, citou a psicoterapia, o tratamento medicamentoso para alguns casos, atividade física, enfim, queria que o senhor entrasse um pouquinho mais nesse assunto também. Claro. Pois é, então a gente pode pensar na internet tanto os aspectos benéficos quanto os aspectos maléficos. A internet em si não é um problema, mas sim o uso que se faz dela. Se não fosse a internet e nós tivéssemos essa pandemia há 30 anos, crianças em casa, sem tablets, televisões com 30 canais, 15 canais, sem o videogame tão interativo e tão importante para vários jovens. Se não fosse o mundo virtual durante a pandemia, nós poderíamos ter tido problemas mais graves, bem mais graves. A diversão virtual se tornou, durante a pandemia, parcialmente em solução. Claro, pós-pandemia, tu pegas adolescentes e crianças, não tanto adultos, mas pessoas que cresceram nos últimos 2 anos, tendo uma interação virtual, inclusive com outras pessoas, através da internet. Foi isso que, em grande parte, diminuiu muito aquilo que poderia ter sido pior. Então, como remédios, existe um clichê na medicina, na psicologia, e é bastante bem-vindo, que é, muitas vezes, a diferença entre o remédio e um veneno é o tamanho da dose. Então, esse é um aspecto muito importante, dosagem. A boa medida no uso da internet é absolutamente benéfico e saudável. O duro é saber qual é essa boa medida. A boa medida durante a pandemia para as pessoas ficarem bem poderia ser 8, 10 horas de internet por dia, entre trabalho, entre relações sociais, mesmo que virtuais. Então, tiveram pessoas que morreram em casa, não por Covid, mas por várias outras doenças também, e que só tinham relação com o mundo através da parte da internet, e se não fosse isso, teriam morrido eventualmente absolutamente sozinhos e desacompanhados, enfim. Então, a internet, ela em si não é nem um aspecto bom nem mau, ele é especificamente um instrumento que, se bem usado, é muito benéfico. Então, essa é uma particularidade. Vale lembrar que a depressão significa depressão. Então, a pessoa sofre de depressão, de esmagamentos. Nós podemos pensar na depressão como se nós carregássemos uma mochila invisível nas costas, e para cada problema que nós não resolvêssemos na vida,
nós colocássemos 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 50 gramas e assim por diante. Então, os pesos iam se somando até que se chegava num ponto em que a pessoa não aguentava mais carregar essa mochila. Então, essa é uma particularidade, quais são os pesos que as pessoas carregam. E aqui vem um detalhe muito importante. Quando as pessoas pensam em depressão, elas pensam em qual a causa, o que aconteceu. E, via de regra, depressão não é isso. Via de regra, depressão é a somatória de pequenos e médios pesos de todos os dias. Um casamento ruim, falta de descanso, falta de prazeres, um trabalho ruim, dificuldades financeiras, envelhecer, uma queda na autoestima, são coisas do dia a dia. Problemas graves como morte de um filho, morte de um ente querido, violências intensas, essas recebem imediata atenção e busca-se, então, o cuidado e a cura dessas coisas, dessas situações, desses sofrimentos. Mas os pequenos e médios de todos os dias, esses são péssimos. Pelo menos para mim, que estou ouvindo vocês aqui diretamente, acho que a nossa audiência também vai ter essa impressão, diante de qualquer tristeza, angústia recorrente, enfim, não está legal, procure ajuda médica, porque isso pode levar a casos muito graves, como a gente conversou aqui. Depressão não é brincadeira. Doutor Bayar, obrigada pela entrevista. Obrigada. Doutora Vanessa, obrigada também. Fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado também conhecer você, Vanessa. E muito obrigado também pela entrevista. Agradeço muito a gentileza. Bom, e o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Mais uma vez agradeço a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que se você tiver alguma sugestão de tema, é só mandar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o nosso aplicativo Panflix ou então também o nosso canal no YouTube, Jovem Pan Saúde. Obrigada, um abraço e até a próxima. Jovem Pan Saúde.